O Catecismo da Igreja Católica fala sobre a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Então, não são os santos que nos concedem as graças. É o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, pela intercessão dos santos. Eu sou a mãe do Júlio, tenho mais 3 filhos. Eu sempre frequentei a igreja, então tenho lá um fundinho de fé, de religião, né? E procurei passar isso para todos eles. Eu me lembro muito que eu todo dia, às vezes eles riam de mim, eu me ajoelhava na cama e falava assim, vamos rezar a Ave Maria. Júlio, você lembra? Às vezes algum ria, né? Mas eu nunca deixei de rezar junto. E também de levar para a igreja, né? A gente sempre foi junto e eu, na época, eu falei para o meu marido assim, olha, a gente tem 4 filhos homens. Se fosse mulher, eu ia levar. Agora, é homem, então você vai para a igreja também. Você tem que dar o exemplo. Então eu chegava à noite e falava assim, agora a gente vai arrumar uma roupa para ir à missa amanhã, porque o papai não vai esperar. Se eu atrasar, ele não vai esperar. Então todo mundo prontinho para ir à missa. Mas aí a gente ia numa bomboniere, comprava bombom, comprava revistinha, e aí a gente ia para um parque num bairro perto. Aí passava a manhã lá, às vezes almoçava, né? E eles gostavam, né? Isso depois da missa? Depois da missa. Antes da missa, nada. Até que eles cresceram e foram buscar a vida deles. Saíram de casa, foram estudar. E eu sempre, enquanto estava em casa, eu ia levando na igreja, ensinando as coisas, né, de Deus, dando exemplo de vida, né? Mas quando o passarinho sai de casa, a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Eu não sei bem a vida deles lá fora, mas eu sei que o Júlio, ele cresceu com 16 anos, ele foi para o Rio. Ele foi para a faculdade tão novinha? Ele passou, ele era ótimo para estudar. Aí foi um medo que ele desse, né? Se desviasse, aí eu já rezava. Acho que eu rezei mais por ele do que pelos outros na época. Mas é porque aonde que anda, né? Rio de Janeiro, puxa vida, né? Você sabe qual é o santo de devoção da sua família, que tem história com a sua família? Na verdade, muitas das vezes os santos nos escolhem. E na minha vida, teve muitos momentos assim que os santos entraram na minha vida. Em primeiro lugar, assim, foi Santo Agostinho, né? Que tem a ver com a minha vinda para a Canção Nova. E daí ele começou, fez os estudos dele e aí se misturou mais com gente de outra, da mesma educação dele, formação, mas não a mesma moral, né? E daí ele gostava de sair, de ir lá para Mauá, que é uma cidade perto de Resende, e com os colegas, e aquilo me preocupava muito. Com todos eles, mas ele me preocupou mais. Até que eu fiquei conhecendo Santa Mônica, que eu não conhecia. Uma prima do meu marido me ensinou a Santa Mônica e junto com Santa Mônica veio Santo Agostinho. Eu, por influência de muitos amigos protestantes, eu não acreditava muito nessa história de intercessão dos santos. E Deus fez uma obra no meu coração para eu passar a crer nisso de forma formidável. Eu sabia que a minha mãe tinha pedido a intercessão de Santo Agostinho para a minha conversão. E aí eu fiquei sabendo da vida de Santo Agostinho, eu falei, não, é o Senhor que vem salvar o meu filho. E aí fiquei rezando, e rezo até hoje. E agora eu rezo pelos netos, né?
porque ele sofreu, fez a mãe dele sofrer, mas ele se santificou, né? E é isso que uma mãe quer para os filhos, que eles se santifiquem. E depois da minha conversão, tudo foi acontecendo até que eu vim para Canção Nova. Eu me lembro que eu pedi para o Eto, na época, que ele me arrumasse uma caminhonete emprestada para buscar minhas coisas na minha cidade. E aquela caminhonete demorando, ele não passavam os dias e nada. E até que um dia o Eto falou assim, ó, hoje a caminhonete está livre, pode ir lá buscar suas coisas. E eu fui buscar. E a minha surpresa foi na volta, ouvindo a rádio Canção Nova, naquela caminhonete. Aí era a oração das 11, se eu não me engano, e falou assim, hoje dia de Santo Agostinho e tal. E aquilo caiu assim na minha cabeça. Nossa, o dia que eu vim de Malicuia para Canção Nova foi o dia de Santo Agostinho. Graças a Deus o Júlio está na comunidade, já tem uns 25 anos, né? Então, quando ele quis ir para a comunidade, a família toda deu contra. O Júlio está maluco, que não sei o quê. Eu falei, meu filho, você escolheu a coisa certa. Melhor você escolheu. Então você vai em frente, que Deus vai te proteger toda a vida, né? E é assim que aconteceu. Aí a partir de então me tornei devoto dele, eu tenho uma imagenzinha dele em casa e ele sempre intercede por mim. Graças a Deus hoje estou muito contente, continuo perseguindo Santo Agostinho, agora para os netos. Além dos filhos, agora para os netos, né? Mas a gente devagar vai vencendo, se Deus quiser. O conselho que eu dou às mães ou a quem toma conta de criança, de adolescente, né? É não perder a fé nunca. É difícil você passar as coisas para adolescente, é muito difícil. Mas se a gente tem fé, né? Principalmente no Anjo da Guarda, que eu rezo todo dia também, e a gente tem um santo de devoção, né? Eu acho que todos estão aí para nos ajudar, mas tem que ter fé firme e não desistir nunca. Agora tenho a alegria de estar com os filhos, com os netos, né? Isso é muito bom, mas eu acho que isso não acontece se a gente não busca Deus, se a gente não tem um pouquinho de fé que seja, né? Senão não vai acontecer. Eu fiquei 20 anos lá na igreja lá de Resende, como catequista, orientadora, depois emendou a pastoral da criança, então fiquei esse tempo todo. Assim, eu sempre falo assim, meu Deus, eu podia dar mais, mas eu dei o que eu pude, né? Então, eu fui professora por 18 anos, com crianças de CA, primeira série, até segunda eu dei aula. E tentei lá evangelizar como pude. E eu queria, porque eu queria evangelizar, porque eu estava na catequese também naquele tempo, né? Mas eu fui, bem dizer, barrada de todos os lados. Mas eu nunca deixei de tentar, entendeu? Aí eu toda semana pegava um versículo do Evangelho, eu escolhia lá um versículo que desse também de acordo para as crianças, né? Aí as professoras, mas eu não sei falar nada. Eu falei, ó, tá bom, você não sabe, eu vou escrever, é só você ler. Aí levava nas salas, pendurava no armário das crianças, né? E, bom, se leram sempre, não sei, mas pelo menos foi o jeito que eu achei, né? Eu acho que uma mãe que frequenta assim, uma pastoral, uma comunidade, ela tem muito para oferecer para as crianças, para os adolescentes, né? Depois que eu comecei a trabalhar assim, na igreja, eu vi tanta coisa difícil com as esposas, com os filhos, com o marido. Eu falei, meu Deus, eu sou muito feliz, né? Não posso reclamar de nada, graças a Deus.